Oi, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um case da empresa na qual eu trabalho. Me apresentando um pouquinho, eu vim de Recife, a terra do frevo, certo? Estou vindo de lá, adoro carnaval, por isso a imagem aí com a caricatura, um carnaval de uns 3 ou 4 anos atrás. Sou mãe de Diego e Cadu. Diego já está também no caminho igual da mãe, né, de computação. E tem 21 anos, Cadu com 19. E recentemente virei mãe de Xerrimo, uma mãe de Pet, que vai fazer 1 ano, agora em novembro. Tenho 26 anos de TI. O Céu falou que começou com 16, eu comecei com 4 anos. Então, tenho formação em TI e pós-graduação, né, na parte de governança. Então, eu passei por várias áreas de TI, tive experiência em muitas áreas, e mais a parte de governança foi uma parte sempre que me encantou muito, certo? Há 3 anos, eu tive um foco maior na parte de segurança, principalmente por conta de 2 disaster recovery que eu passei. Em 2005, o prédio que tinha o data center rachou e precisou ser migrado para as informações, né? Primeiro para o Rio de Janeiro, né? Para onde era a sede da empresa, e depois aqui para São Paulo. E o mais recente foi 3 ou 5 dias antes do lockdown, em 2020. A empresa que eu trabalhei era uma indústria e ela sofreu um ataque de ransomware. E teve todos os sistemas das 5 fábricas, né? Reino Unido, Argentina, México, Brasil, esqueci a localidade da outra, criptografado, e a empresa ficou sem nenhum sistema, né? O lockdown foi dia 16 e isso aí foi dia 14, né? E nessa experiência, né, na época eu não era da área de segurança, eu era da área de projetos e de governança. E com essa experiência, eu liderei o projeto de restabelecimento, né, da fábrica de Recife. E a gente, nesse projeto, foi quando eu comecei essa paixão por segurança, porque eu era a parte de governança. Eu escrevia e via os processos, mas não via as pessoas, né? Então, foi quando foi identificar, teve toda a parte, né, de análise forense, tudo feito por Israel, e foi verificado que o ransomware entrou através de um phishing de um diretor. Então, isso aí fez com que eu enveredasse para a área de segurança. Então, falando um pouquinho, né, eu passei por TI, telecom, pelo governo, né, e por indústria. E sempre pautada nessa parte de muito de governança, muito de processo. E uma coisa que eu aprendi foi que não adianta a gente ter os processos se as pessoas não seguirem ele. Então, a gente tem que fazer os processos para que seja fácil, ser seguido, né, e que o errado seja difícil, como o palestrante anterior falou. E como é que tudo começou, né? O que é esse Jack? Por que essa culpa de Jack, né? Eu entrei sou do CESA, né? O CESA é um centro de inovação lá em Recife, e eu fui convidada para justamente estruturar a área de segurança. O CESA sempre foi muito forte em segurança, mas não tinha uma área de segurança estruturada, certo? Então, a primeira coisa que foi feita foi uma avaliação, né, da maturidade, baseada nas 27.001. A empresa só estava 18%, né, compliance. Era para eu ter uma ideia, né, de como é que estava. A cultura no CESA é muito centrada nas pessoas. E eu vou passar um pouquinho e apresentar a vocês o CESA, certo? O prazer, né, nós somos o CESA. O CESA é nome de gente, feito para gente, né? E só trazendo uma curiosidade lá de Recife. Recife a gente tem uma piada interna dizendo que a gente é megalomaníaco, né? Então, assim, a gente tem o maior bloco de carnaval, que é o Galo da Madrugada. A gente tem
a maior avenida em linha reta, que é a Avenida Caxangá. Então, tudo, a gente tem os 2 rios que formam o Oceano Atlântico. Então, tudo da gente é muito grande e complexo. Então, a gente também tem o mais completo Centro de Inovação e Conhecimento do Brasil, certo? O CESA, ele é um centro de inovação, ele é um laboratório, ele tem uma universidade, então ele tem um ambiente bem diverso, né? Ele tem curso de pós-graduação em segurança, tem curso de graduação em segurança, então ele preza muito por essa diversidade. É uma universidade paga, mesmo assim, o CESA fomenta bolsas de estudos para garantir essa diversidade. Então, eu tinha que estar fazendo todo esse assessment do ambiente, né, para poder implementar e ter uma estratégia para o programa de segurança do CESA. Onde é que a gente está? A gente acede uma regional em Recife, né, com 4 prédios. Tem Rio de Janeiro, São Paulo. Tem agora o Cesare, que é na Europa, certo? Mas, na verdade, a gente está no Brasil inteiro, né, em algumas partes do mundo, principalmente depois da pandemia, né? E um colaborador da minha equipe de segurança, que ele estava na Polônia, morava na Polônia, e ele trabalhou um tempo conosco. O outro de Fortaleza, então a gente expandiu muito os horizontes, né? O CESA está inserido no Porto Digital. O CESA ele nasceu por uma inquietação de professores da Universidade Federal de Pernambuco, porque os alunos que eram formados em Recife estavam sendo exportados para São Paulo, para Curitiba, para fora. Então, o CESA surgiu para que conseguisse reter esse pessoal que estava se formando no centro universitário. E com essa formação também foi criado o Porto Digital, certo? O CESA foi um impulsionador do Porto Digital. Essa figura aí é onde acontece o carnaval. Então, muitas vezes a gente está lá trabalhando e perto do carnaval aparece o Bloco do Maracatu, Frevo. O CESA ele tem um bloco de carnaval, né? Então, é um ambiente bem instigante, né? Um ambiente bem diverso. E a visão do CESA, ele quer transformar as empresas, certo? E utilizando as pessoas, através de gente, uma empresa de gente para gente. E também fui pesquisando quais eram os valores da empresa, certo? O CESA tem como valor um ambiente divertido e instigante, proatividade, ousadia, a parte do compromisso, né, regional, né, o compromisso com Pernambuco, o alto valor socioeconômico e o feito para a gente, por isso o bonequinho ali das pessoas. E qual foi a estratégia adotada? Foi construído, né, esse programa, né, de conscientização, comportamento e cultura. Foi elaborado todo o roadmap e definidas as metas de segurança. Foram vários projetos em paralelos, né, e contratações, né, para estruturar, mas a gente tinha que garantir, né, que uma adesão e engajamento dos colaboradores nas iniciativas de segurança, porque a maior parte dos colaboradores do CESA é gente de TI, certo? Que conhece TI e que se acha que também conhece de segurança. E são justamente essas pessoas que caíam mais nos treinamentos de phishing, né? E, ao mesmo tempo, né, pelas experiências que eu tinha passado, eu queria que fosse algo que fosse leve, simples, centrado nas pessoas, baseado nos valores do CESA. E nesse programa, a gente teve aí como aliados, né, a área de cultura e diversidade e a área de comunicação interna. O CESA, um dos valores que eu esqueci de dizer, é a diversidade e inclusão. Então, a gente tem uma área só para ver isso, só para ver a parte de cultura e diversidade. Então, essas 2 áreas foram áreas que trabalharam junto com a gente para que
a gente conseguisse tornar a área de segurança no sangue, né? Que assim a pessoa não precisasse pensar em segurança, para que aquilo fosse natural, né? Natural igual como escovar os dentes de manhã, que a pessoa não precisasse estar pensando em comportamento seguro, aquilo ali fosse da cultura dela. E afinal, né? Quem é esse danado desse Jack, né? Quem é Jack, afinal? Jack é um rapazinho, aí a caricatura dele, de 23 anos. Ele adora jogar videogame, adora tecnologia, é curioso e estagiário da área de projetos, né? E Jack, ele nasceu, né, com a parceria da área de cultura e diversidade e da área de comunicação interna. Jack, ele foi o personagem principal e ainda continua sendo o personagem incentivador da segurança dentro do César. O Jack foi um anti-herói, criado e concebido, certo? O nome que a área de cultura e diversidade a área de cultura e diversidade disse: Lorena, a gente precisa de um nome que seja um nome que não tenha gênero. E na minha cabeça, como a gente ia fazer algumas brincadeiras, só me via na cabeça Jack Sparrow e Jack Estripador para ir em partes. Aí ela disse: pronto, Jack, porque Jack é o diminutivo de Jaqueline e Jack é Jack. Então, a caricatura também foi feita nesse sentido, né? Dizer assim, é um menino ou é uma menina? E contamos com novos aliados. A área de capital humano e departamento pessoal. Jack, ele foi inserido nos sistemas de RH e de departamento pessoal para ser um personagem, como se fosse um colaborador real, certo? E Jack, ele iria começar como um anti-herói, ele iria começar fazendo engajamentos, né, na comunicação interna, certo? No caso, a gente usa o Slack, e iria começar com comportamentos indevidos. Esse aí é um dos exemplos, né, que Jack colocou. Então, a gente fez uma interação e um alto engajamento e uma interação espontânea dos colaboradores. Os colaboradores começaram a instruir Jack. Isso tudo durou uns 3 dias, né? E todo mundo perguntando quem é Jack e pesquisando nos sistemas de departamento pessoal e RH, e o Jack estava lá, tinha toda a ficha do Jack. Então, a brincadeira, né, não foi revelada logo, porque a gente se cercou desses cuidados. Até que, enfim, a gente teve a grande revelação, que também teve um engajamento muito grande. Jack, no dia a gente teve uma palestra, né, sobre comportamento e segurança. Jack, hoje em dia, ele ainda, com esse resultado, né, a gente teve uma adesão muito grande das pessoas, né, nos treinamentos de segurança e também na leitura, no vídeo que a gente fez da política de segurança, de assinar a política de segurança. Porque o César, como uma empresa sem fins lucrativos, ela tem também vários contratos com grande player que exige isso, exige que tenha o percentual de política de segurança assinado, exige esses compliances. Então, com esse engajamento de Jack, com essa revelação, com essa brincadeira, né, a gente conseguiu fazer com que os colaboradores se sentissem, né, falando de segurança de uma maneira leve, divertida. Hoje em dia, como é que é Jack hoje? Hoje em dia, Jack ainda é presente, né, dentro da empresa. Muitas vezes, as áreas mandam alguma comunicação, o pessoal começa a reportar como phishing porque não tinham sido previamente informados. E acaba que a própria área diz: pessoal, isso é sério, né? Não é Jack, não. Então, Jack, ele se tornou uma figura, né? Vamos dizer assim, né? Que toda vez que se fala de segurança é associado a Jack. Então, logo no início a gente começou o slogan: não seja esse carinha, mas porque a culpa é de Jack, porque os próprios colaboradores
começaram a utilizar esse bordão, né? Fizeram emojis do Jack e começaram a dizer assim, olha, a culpa é de Jack. Isso aí, isso aqui é phishing, foi Jack que mandou. Jack tá... Jack, quando acontece assim, olha como esse teste de phishing foi legal. Quem pesquisar na internet, olha, Jack, para você ir aprendendo a melhorar os testes de phishing daqui. Então, isso aí está sendo bem interessante. Jack, hoje em dia, a gente tem, como qualquer outra empresa, né, a gente tem rotatividades. A gente espera que tenha o boca a boca, né? Mas a gente também não pode garantir que os novos colaboradores conheçam o Jack. Então, a gente está reformulando e verificando como é que Jack permanece, né, dentro da empresa. E, principalmente porque, como o César, ele foi recentemente, né? Ele é um centro de cibersegurança da Embrapi. A gente está bem visado com relação à parte de cibersegurança. Coisas que não aconteciam antes com nossos sites estão acontecendo agora. E Jack, ele se torna essa figura para que a gente consiga expandir a segurança dentro da empresa. Bem, obrigada, pessoal, pela oportunidade de compartilhar com vocês esse case.